Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Jornada no Sigma. Sejam bem-vindos ao segundo episódio deste podcast. E hoje eu tenho um assunto até que muito interessante, pois ele é pouco abordado. Aliás, ele não é abordado pela mídia, nem pelo meio literário, pelo meio de intelectuais, desses jovens intelectuais que tem por aí hoje em dia. Infelizmente, não é abordado porque também não nos interessa, esta é a grande verdade. E o tema é esse: integralistas durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, é um artigo, é um assunto a se trazer que vale muito a pena destacar, pois ele é pouco abordado. Eu fui procurar sobre, eu encontrei apenas artigos que está no blog sobre a história do PRP. Eu posso até colocar o link aqui na descrição. E um vídeo aliás, é mais um artigo que o companheiro Moisés Lima, que é o presidente da Frente Integralista Brasileira, ele lê esse artigo por completo e é no mínimo muito interessante. Eu até aquele momento não sabia que os integralistas tinham lutado durante a Segunda Guerra e que o envolvimento dos integralistas tinha sido tão ativo. Bem, eu estudo a Segunda Guerra, pelo menos. Quem me conhece sabe que eu estudo a Segunda Guerra desde os 7 anos de idade, por causa de muitas coisas. Uma delas é a imaginação. Naquela época era a imaginação de criança. Eu gostava do mundo militar, ainda gosto, é claro. Acompanho muito a questão militar do Brasil e do mundo. E eu já tinha buscado muito sobre a Segunda Guerra. Eu, quando era pequeno ainda, descobri sobre a Força Expedicionária Brasileira, que foi o nosso contingente que foi para a Segunda Guerra. Nossa, eu fiquei encantado com aquela história, pois até então eu não sabia que o Brasil tinha tido um papel tão especial, tão específico naquele conflito. E para deixar claro, aliás, nem a própria participação do Brasil na Segunda Guerra é destacada. Vemos nos livros de história, por exemplo, que o interesse pela história dos nossos pracinhas durante a Segunda Guerra é a mínima possível. Agora, por quê? Vamos entrar num grande detalhe aqui. Por que não é abordado? Por que não se tem esse interesse? Hoje em dia, o interesse para o aprofundamento dos interesses patrióticos, dos feitos patrióticos, aliás, que foram realizados por nossos patrícios, por nossos ancestrais em tempos passados, não se tem curiosidade. Hoje em dia, infelizmente, o meio acadêmico muitas vezes está ligado apenas para fazer conteúdo, apenas para sua panelinha, e não para contribuir para com a pátria, para com o povo, para com o país. É lamentável. Tanto que o livro de história que eu peguei, em que se falava da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, era um destacamento assim no livro muito ridículo, pois não mostrava nem um terço da importância da nossa participação. Tinha basicamente o seguinte: bem, Segunda Guerra Mundial começou em tal, países que se envolveram foram esses aqui, e o Brasil levou um pequeno contingente para a Itália. Mas não fala dos grandes nomes, não se fala dos feitos patrióticos que foram feitos na Itália e que foram feitos também no nosso Atlântico. Não se tem interesse a respeito disso, infelizmente. E para conseguir um conteúdo destes, foi muito puxado. Eu tenho que agradecer aqui, especialmente, é claro, ao companheiro Rodrigo Gonçalves, daqui do núcleo da Frente Integralista Brasileira aqui do Ceará. Ele tem desempenhado um papel excepcional. Ele me ajudou muito com essa pesquisa, ele me ajudou bastante com essa pesquisa. Creio que foi justamente a pesquisa dele que me estimulou a fazer justamente esse podcast hoje, esse episódio, que isso já vai tratar justamente da participação do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial.
Para a abordagem do tema, certo? Assim, eu não posso começar logo falando da Segunda Guerra, pois vai envolver uma série de outros temas, outros fatores, outras coisas a modo grosso, né? Falar outras coisas, envolver muitas outras coisas a respeito. Anos 30, ação integralista brasileira. Vamos colocar aí a data de 1934 para 1935 e vamos ver mais ou menos por aí como foi o processo de difamação. Por que eu vou falar de difamação? Vou explicar. Houve a intentona comunista em 1935, ela falhou e o próprio chefe do Comintern, Dimitrov, escreve uma carta a Stalin. Stalin, né, era, digamos que o chefão soviético, né, era o chefe da União Soviética. Né? Ele, digamos, não, era de fato. Né? Pois bem, e nesse relatório diz, nessa carta, que não foi possível vencer aqui no Brasil, porque eles tiveram a ingenuidade de subestimar a força e a influência que o integralismo representava aqui no Brasil. Isso não são minhas palavras, isso são palavras do próprio chefe do Comintern, ao próprio Stalin, ao próprio Joseph Stalin. Só para você ter ideia disso. Eles subestimaram a força e a influência do integralismo e acabaram na pior. E a partir daí, qual tática eles iriam adotar para vencermos aqui no Brasil? Para, digamos que a grosso modo, né, colocar os integralistas no chinelo? Processo de difamação. É claro, por que não, né? Sabemos que os comunistas são bem desprovidos de caráter e ética, né, para mentir, não há problema algum. E o que acontece aí? Pelo menos que eu saiba, eu vou ser bem sincero com vocês ouvintes, pelo menos de 32 a 35, eu não sei se o integralismo ainda já recebia, aliás, a calúnia de sermos fascistas, de ser uma doutrina fascista aqui no Brasil. Certo? Caso algum de vocês que estiver escutando saiba desse informe, por favor, comente, coloque nos comentários, por favor. Assim, mas eu sei que a partir de 35 vai ser uma tática comunista de falar que somos fascistas, os integralistas, os camisas verdes são fascistas, o integralismo é um fascismo brasileiro, certo? Eu estou fazendo toda essa abordagem para que se tenha uma ideia bem sólida do que eu vou falar mais à frente. E assim, eu até imprimi alguns artigos, porque eu vou ler esses artigos aqui. Eu sempre gosto de também trazer um conteúdo específico, não só pelas minhas palavras. Eu tenho muito que aprender sobre a história e também a doutrina integralista. É claro. E assim, eu estou fazendo essa abordagem porque naquele período da Segunda Guerra vamos sofrer um novo tipo também de mentira, de calúnia. Em 1935 vamos passar a ser chamados de fascistas. E o que é mais engraçado, eles não vão assim, se autodeclarar comunistas nesse país, mas sim uma frente popular, olha que nome lindo, né? Uma frente popular em defesa da democracia. Isso é tão atual de um jeito, né? Que hoje em dia, dificilmente a gente vê um desses caras aí falando, eu sou comunista. É difícil às vezes. Ele sempre fala, não, eu sou a favor da democracia. Porque é uma palavra bonita, né? É uma palavra que seduz. Né? Eu sou a favor da democracia. Olha que coisa linda, né? Eles não vão falar que são comunistas porque ser comunista e defender a democracia são duas contradições gritantes. Pois eles... Vamos pegar, por exemplo, o contexto do regime militar.
Eles queriam derrubar o regime militar para impor a ditadura do proletariado, né? Enfim, não ia mudar, eles iam mudar para pior, aliás, né? Não ia mudar para melhor, como a utopia deles dizem. Mas eles vão se declarar como uma frente popular, que vão lutar pela democracia, né? E aí vai ficar muito mais bonito do que comunistas, somos comunistas. Não, eles vão falar, não, somos a favor da democracia. Porque slogan é bonito, todos nós gostamos de slogan. Quando queremos comprar algo, sempre vamos no slogan que pega mais, né? Vamos, por exemplo, pegar aquela propaganda do Spice, né? Tem até o pai do Chris, né? O Julius, né? O Terry Crews, né? Enfim, ele vai ter toda aquela parte do slogan, e vai até ser até algo chamativo, né? Vai focar num público central, chave para a venda do produto. E era isso que eles queriam, né? Mais ou menos isso. Eu peguei aqui o Espaço só como uma questão para ficar mais fácil, para simplificar a vida. Mas era questão de slogan, de ser algo bonito. E assim, o processo difamatório vai continuar, até que surge o Estado Novo. Todas as organizações são fechadas, inclusive a Ação Integralista Brasileira. Tem o Levante de Maio, que é fracassado. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Tem o Levante de Maio e logo após o fim do ano de 1938, já estava um ano muito tenso, não só apenas no Brasil, mas no mundo. Adolf Hitler já estava colocando em prática o seu tal chamado Lebensraum e o Anschluss, que era, no caso, a anexação da Alemanha com a Áustria, e o Lebensraum era o espaço vital, né? O espaço vital para o Reich se expandir. Era algo que já estava definido há muito tempo já, todos sabiam disso, né? Mas eu posso dizer que, naquele momento, as Nações Unidas foram bem ingênuas de deixar aquilo crescer na Europa, né? Mas aquilo aconteceu, enfim. Pelo menos não vamos entrar em detalhes a respeito disso. Mas o que acontece? O Lebensraum de Hitler vai se expandir demais. Vai se expandir até o ponto que, em 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia porque ele quer o Porto de Danzig. Compreensível até, né? Porque era algo muito importante para os alemães, né? E para os poloneses também. E tinha uma influência muito grande para muitas nações ali na Europa, sem dúvidas disso. Bem, poucas horas depois, Inglaterra e França declaram guerra. Por enquanto, em 1939, Brasil não vai ter guerra no nosso litoral. A guerra não vai vir para a gente, né? Vai ter agente de quinta coluna, no caso espiões, da própria Gestapo, que era a polícia secreta alemã, sem dúvidas, porque o Brasil, eu gosto de falar muito disso. O Brasil, todo estrangeiro quando vê o Brasil assim, ele não vê como uma nação em si. Pela maioria desses grandes políticos internacionais, não vê o Brasil como uma simples nação, assim, como uma deles. Mas um pote de ouro. Um pote de ouro. Isso fica bem óbvio, porque o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, se não for o mais rico. Se não for o mais rico. Eu até arrisco em afirmar que ele é o mais rico do mundo. Só que ele é tão explorado, né? Nosso país, nosso povo é tão explorado que até, né, ficamos nessa situação. Mas todos ali visavam o Brasil. Estados Unidos visavam o Brasil, Alemanha visava o Brasil, Itália, Japão. Todas as nações de grande influência mundial naquele período visavam o Brasil. Por quê? Porque o Brasil era um pote de ouro. E tinha importância até que estratégica. Até mesmo que estratégica. As bases em Natal, as bases aeronavais, aliás, em Natal, aqui em Fortaleza, eu estou gravando aqui diretamente de Fortaleza, Terra de Sol, de Gustavo Barroso, e
Vai ficar claro isso, vai ficar muito claro. Bem, havia também a questão de importância estratégica, as riquezas minerais, naturais, tudo isso era de grande importância. A borracha na guerra, imagine só, a borracha naquele período da guerra era algo essencial, até hoje é. Assim como o nosso nióbio e grafeno é tão visado. Tanto que quando teve aquela tensão da Amazônia, defender a Amazônia é uma ova. Porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Temos que internacionalizar a Amazônia porque é um bem da humanidade, não é um bem da humanidade, é bem do Brasil. É bem do Brasil. É o território brasileiro. E, pelo menos na minha opinião, quem se arrisca a afrontar a soberania da pátria tem que ter o mesmo resultado que os alemães em 45. Pelo menos na minha opinião. Se me achas radical, enfim, não posso fazer nada, opinião sua. Mas essa é a minha opinião. A Amazônia é nossa, é um território brasileiro e deve ser respeitado, né? Nenhum estrangeiro deve vir aqui com o intuito de querer nos colonizar, ou com esse papo bonzinho, defender o bem da Amazônia. Eles querem os bens da Amazônia, já dizia o grande doutor Enéas. Eles querem os bens da Amazônia. E naquele período da guerra não era diferente. Tanto que, a partir do momento, aquela questão política da boa vizinhança, aproximação Brasil e Estados Unidos, união dos países latino-americanos, aquilo ali vai causar vai causar incômodo, né? Hitler vai ficar chateado, bichinho, nossa. Mussolini também, mas talvez pouco, eu não sei, mas eu sei que Hitler ficou muito magoado com isso, porque ele apostava muito no Brasil, né? Assim, havia as colônias no sul do Brasil, as colônias de imigrantes alemães, italianos, ele apostava muito no Brasil, né? Porque talvez até pensava que o Brasil poderia ser um futuro aliado, né? E até eu mesmo penso que se não tivesse aquela política da boa vizinhança, o Brasil poderia ter se aliado com o eixo facilmente, né? Não vou deixar minha opinião Cara, tem gente que pergunta, você é a favor se o Brasil entrasse do lado do eixo ou do lado aliado? Pelo menos a minha opinião é que o Brasil não era para ter entrado naquela guerra. Fomos colocados na marra naquela guerra. E porque também tínhamos que salvar a honra da pátria que foi manchada pelos ataques do eixo. Não poderíamos ficar parados. Não temos um sangue de barata, temos um sangue brasileiro, um dos melhores que há. E enfim, o melhor que há, né? Vamos, bora. Enfim, sobre essa questão, a partir de 41 até 1943, o que é que vai acontecer? Ataques de submarinos à costa brasileira. Muitos irmãos de pátria, muitos patrícios nossos morreram, até hoje estão sepultados no Oceano Atlântico, em nosso litoral. Mais de 2.000 morreram nessas ações bélicas em nossa costa. Frente a tudo isso, vai surgir um boato que os integralistas, não só os integralistas, né, tem que focar bastante nisso também, mas que assim, o governo brasileiro devia ficar de olho nos descendentes de alemães, italianos e japoneses. E houve uma perseguição ferrenha a essas pessoas. Poderia ter alguns desses imigrantes, né, descendentes de imigrantes assim, que passaram informações, poderia. Eu não posso afirmar isso também. Vou lhes contar um pequeno relato aqui da cidade de Fortaleza, tanto de integralistas como também de imigrantes, descendentes de imigrantes alemães, italianos, japoneses. Havia muitos integralistas num colégio que eu tenho uma paixão muito grande, que é o Liceu do Ceará. Eu mantenho um liceísta, temos o legado que uma vez liceísta, sempre liceísta. E o Liceu do Ceará é o segundo colégio, se não me engano, o segundo colégio mais antigo do Brasil.
E naquela época, né, professores lecionando, obviamente, né, e havia integralistas, jovens integralistas lá. O 23B, o 23º Batalhão de Caçadores, o Exército aqui, era lotado de integralistas, segundo um artigo que eu estava lendo ultimamente. A Marinha de Guerra aqui de Fortaleza também tinha muitos integralistas e sofremos uma perseguição horrível naquela época. E um integralista daqui de Fortaleza, que morava numa área perto do litoral e tinha um sítio, só porque ele estava cortando a copa das árvores no seu sítio, espalharam um boato que ele estava cortando as árvores para servir de campo de pouso para aviões Stuka. Stuka, para quem não conhece, era um avião de mergulho bombardeiro alemão, que tinha uma eficácia impressionante em combate. E essa notícia se espalhou e houve uma perseguição ferrenha em cima dessa família integralista. Eu vi isso num livro que falava do Ceará na Segunda Guerra, mas não tinha o nome da família, infelizmente, não colocava aqui com certeza. E também houve depredações a prédios, comércios e propriedades particulares de japoneses, né, de japoneses, alemães, italianos. Um dos mais conhecidos o dia mais conhecido foi o quebra-quebra que ocorreu no dia 18 de agosto de 1942. Se eu não me engano, foi alguns dias depois, dia 25 de agosto, o governo brasileiro declara guerra ao eixo, por causa dessas expressões, porque houve uma grande violência. Os brasileiros, quando souberam da notícia, né, ficaram horrorizados com aquilo. Houve relatos de pessoas que sobreviveram dos torpedeamentos, que os submarinos emergiam e metralhavam as pessoas que queriam se salvar. Era uma grande covardia, certo? E aquelas pessoas ficavam imaginando, pois havia muitas famílias que tinham colocado seus filhos, seus netos, seus parentes, amigos, na marinha de guerra, na marinha mercante, e ficava pensando, puxa, o próximo torpedeamento pode ser meu filho que esteja lá. E aquele ódio, aquela raiva foi remoendo no povo e acaba acontecendo isso. Eu estou contando esse relato aqui, especialmente em Fortaleza, mas isso ocorreu em todo o Brasil. A perseguição aos integralistas e a essas pessoas também, que não eram também integralistas, é claro, foi árduo, foi um período difícil em todo o país, certo? E durante esse período de tamanha comoção nacional, Plínio Salgado, lá em exílio em Portugal, ele vai telegrafar para os integralistas pedindo que, assim, a grosso modo, né, esquecessem, assim, divergências entre o governo para se unir contra o agressor estrangeiro. E a partir desse pronunciamento, desse pedido do chefe integralista Plínio Salgado, os integralistas vão obedecer isso, vão levar isso a algum grado e vão se voluntariar para a Força Expedicionária Brasileira, vão se voluntariar para a Marinha. Temos integralistas nas 3 Forças Armadas que lutaram naquela guerra: Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu vou citar mais a Marinha porque a participação da Marinha foi muito maior. Como na Força Expedicionária, porém não temos uma documentação certa, nomes a citar, infelizmente. Temos apenas um, que é de Frei Orlando, que eu vou abordar daqui a pouco. E assim, naquele momento, se espalhou uma segunda calúnia, que era, além de sermos fascistas, né, que éramos de quinta coluna. Ou seja, o que era quinta coluna? Que diabos é isso? Quinta coluna. Quinta coluna era o nome dado a todos os espiões, colaboradores dos nazistas, dos fascistas, né, do eixo, os eixistas, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Aquilo pegou, né? E houve uma perseguição horrível
em cima desses integralistas. E entre as pessoas que tinham descendência nipônica, germânica e italiana. Se algum descendente de alemão, japonês ou italiano estiver escutando esse podcast, você vai saber, você talvez deve ter tido algum parente que contou aquela situação naquele tempo, tempos difíceis. E eu fiz questão de imprimir 3 artigos, que um deles é Patrício, você sabia, que eu retirei justamente do portal do PRP, que é um excelente portal, se não me engano, organizado ou pelo companheiro Sérgio Vasconcelos, que é um grande integralista lá do Rio, ou pelo companheiro Guilherme Jorge Ferreira, algo do tipo. Porque eu não falo muito desse companheiro às vezes, eu falo de vez em quando, mas eu até peço perdão ao companheiro se está escutando isso, eu esqueci seu nome, eu peço 1000 perdões mesmo, né? Mas assim, é um trabalho muito valoroso, muito importante, sem dúvidas. E assim, eu imprimi esse artigo muito bom mesmo. Outro que é um recorte de um discurso de Plínio Salgado, e um sobre o almirante Gerson de Macedo Soares, que foi um grande almirante, um grande militar brasileiro pertencente à nossa marinha de guerra. E eu faço questão, assim, nada melhor do que eu contar os fatos históricos. A minha palavra apenas não basta, tenho que também falar os relatos históricos para que tudo fique certo e bem esclarecido, é claro. Eu começarei pelo primeiro artigo, Patrício, você sabia? Caso eu venha gaguejar na minha leitura, é porque as letras estão embaçadas, é um artigo antigo, eu tive que imprimir e ficou um pouco embaçado, eu peço perdão, né? E a caligrafia não, pelo menos a ortografia da época é um pouco diferente da nossa, é claro. Mas eu tentarei ler da melhor maneira possível para os companheiros, certo? Beber só uma água aqui. Enfim. Patrício, você sabia que o bravo almirante Gerson de Macedo Soares, comandante do patrulhamento do Atlântico, na luta contra o Eixo, e a quem o presidente Roosevelt felicitou pelos serviços prestados às Nações Unidas, é integralista? É uma pergunta, no caso, né? O artigo é todo uma pergunta. Que muitos outros valorosos oficiais, suboficiais, sargentos e marinheiros que integraram aquele patrulhamento são integralistas? Que eram integralistas os comandantes dos navios Araraquara, Bagé, Itagiba, Baependi e Cabedelo, afundados pelos nazistas, assim como 80% dos tripulantes da Marinha Mercante, que Frei Orlando, único capelão brasileiro morto nas batalhas da Itália, era integralista, que no cemitério de Pistoia, aí vai uma informação importantíssima, que no cemitério de Pistoia jazem 27 integralistas e que muitos outros foram condecorados por atos de bravura, que logo após sua declaração de guerra ao Eixo, Plínio Salgado determinou do exílio aos seus companheiros telegrafassem ao presidente da República, colocando-se à disposição para a defesa da pátria, sendo o único chefe de partido que teve esse gesto? Que o senhor Getúlio Vargas, em 1937, convidou Plínio Salgado para ministro da Educação e em 1939 para embaixador, além de oferecer-lhe uma viagem de estudos à Europa, o que não aceitou porque discordava do caráter fascista da Constituição Estado-Novista de 37, dando com isso prova de coerência, desprendimento e patriotismo? Que Plínio Salgado foi o escritor e político brasileiro que primeiro atacou o nazismo, conforme se pode ver pelo seu artigo Nacionalismo, publicado no Semanário Paulista A Razão, em 1931, vale lembrar que Plínio Salgado criticava o nazismo e o fascismo muito antes de surgir a ação integralista e muito antes, além de surgir a Sociedade de Estudos Políticos, que foi a antecessora da ação integralista brasileira.
e que reuniu inúmeros intelectuais, assim como a AIB. Vale lembrar isso. E depois os artigos inseridos no jornal A Ofensiva do Rio de Janeiro, em fevereiro, e em 25 e 27 de maio de 1936, sob os títulos, respectivamente de Hora Trágica, A Poeira da Estrada e a Ligação de Addis Abeba, sem contar muitas outras publicações e discursos contra o nazismo totalitário de Hitler, que os nazistas brasileiros sempre atacaram Plínio Salgado e os integralistas, e que autoridades e escritores alemães, como é o caso do geógrafo nazista Mack, combateram violentamente o integralismo por este querer tornar os descendentes de alemães verdadeiros brasileiros, ensinando-lhes o hino nacional, a língua brasileira e o amor à nossa pátria, coisa que o governo de então não fazia. Vale lembrar que no período da ação integralista brasileira havia o partido nazista no Brasil. Havia sim, na década de 30 havia. Havia tudo que era loucura aqui. Havia comunismo, havia nazismo, enfim. Pois bem, certo? Sobre essa questão, vale ressaltar que há uma foto em que há um prédio, uma bandeira nazista, né? Bandeira da Alemanha Nacional Socialista e uma bandeira integralista do lado. Aquilo ali, o jornal colocou como a sede, como se fosse uma única sede, e que era repartida pelos nazistas e pelos integralistas, assim colocando nós em convínio com os nazistas aqui no Brasil. Uma total mentira. Não perder a palavra, uma puta da mentira, aliás. Porque, na verdade, havia antes, né, a sede do partido nazista ali. Quando os integralistas viram aquilo, eles colocaram uma sede integralista bem ao lado da sede do partido nazista, para fazer mesmo rivalidade contra aqueles que até então disputavam, em questão nacionalista, disputavam público, né, membros com os integralistas. Colocamos a sede integralista só para encher o saco, digamos assim, e para brasilizar aquele povo que até então não conhecia nada de Brasil, pouco de Brasil, aliás. O integralismo teve uma missão muito importante a respeito disso. E havia brigas de rua entre integralistas e nazistas, vale ressaltar isso. Não vai ter livros falando sobre isso, não vai ter relatos à mostra, por quê? Sabemos que houve vários governos vendidos por aí. Sabemos que esses pseudo-intelectuais não vão querer fazer um livro mostrando a verdade, porque é muito mais lucrativo falar mentira. Mas que se dane esses caras. Continuando o artigo, Patrício, você sabia que os nazistas brasileiros, né, aqui foi falado, foi esclarecido. Continuando, que desde 1930 Plínio Salgado é contra o fascismo, conforme se vê numa carta endereçada de Milão a Manuel Pinto e transcrita na obra Plínio Salgado, página 19, onde ele diz: tenho estudado muito o fascismo, não é esse o regime de que precisamos. Aliás, a minha orientação não tem nenhuma influência fascista, e que em 1931 publicou em A Razão o artigo Fisionomia, em que afirma: os modelos de Mussolini e de Hitler, suas estratégias, seus processos, não valem nada no caso do Brasil, e que essas condenações Plínio Salgado tornou a fazer nas diretrizes integralistas lançadas em 1933, no livro A Doutrina do Sigma, de 1934, e também em carta ao senhor Getúlio Vargas, em 1938, e em muitos outros artigos e discursos. Todos esses documentos estão à disposição de qualquer cidadão. Que os integralistas lançaram uma carta, né? Onde está um pouco embaçado aqui, a minha visão já está meio deteriorada, tanto ler PDFs. Mas aqui tem, que os integralistas lançaram uma carta
aberta à nação, convidando todos os seus acusadores a que viessem provar o que diziam, não tendo-se apresentado ninguém, porque nenhum possuía provas nem testemunhas existiam, que cerca de 20 bispos, inúmeros políticos, jornalistas, escritores se pronunciaram a favor do integralismo como doutrina cristã e democrática? Continuando, é um artigo excepcional, excelente. Continuando aqui, página 2. Que julgando o pedido de cassação do registro do Partido de Representação Popular, para lembrar que todos esses artigos são pós-guerra e já na consolidação do Partido de Representação Popular, que foi um partido com influência integralista que levou o legado integralista até o período do regime militar, até 1966. Esses informes vão mais para os leigos, né? Eu quero que esse podcast também não quero que fique só para os integralistas. A certo modo, não quero que fique apenas com uma panelinha, mas eu quero que vá se expandir, quero que chegue até aos ouvidos dos comunistas, dos liberais. Eu quero que essas pessoas saibam o que é o integralismo na sua veracidade. Porque é importante que a verdade seja dita. Aqui não é nem para doutrinar, mas para dizer a verdade, nem que seja 1000 vezes, mas diremos a verdade. Doa quem doer. Se gostou, beleza. Se não gostou, pode não ser também, não posso fazer nada. Mas aqui tem, que julgando o pedido de cassação do registro do Partido de Representação Popular, pedido feito pelo senador João Vilas Boas, sob a alegação de que este partido e seu presidente, Plínio Salgado, se baseavam na doutrina e no programa da ação integralista, e que esta era antidemocrática. É uma piada isso. Pô. E, enfim, o Superior Tribunal Eleitoral, em 26 de julho de 1949, negou por 6 votos a 0 o pedido do referido senador, e pelo voto de todos os seus membros afirmou que o integralismo, Plínio Salgado, eram antitotalitários contra as ditaduras e contra o nazismo e o fascismo, e que eram perfeitamente democráticos e verdadeiramente patriotas. Que termina com uma pergunta, um ponto de interrogação, né? Isto depois dos desembargadores examinarem todos os livros, artigos e discursos de Plínio Salgado, todos os manifestos, livros, diretrizes, o Estatuto e o Programa da Ação Integralista Brasileira, fundada e dirigida por Plínio Salgado. Que as acusações de quinta coluna, etc., contra o integralismo e Plínio Salgado são calúnias mandadas espalhar pelo Comintern, órgão russo que dirige o comunismo no mundo. Aí está. Esse aqui é o fim do segundo artigo. Aliás, do primeiro artigo, perdão. Aqui já dá para se ter uma base de conhecimento que, de fato, os integralistas não foram os verdadeiros traidores daquele momento. Promover uma ditadura como a do Estado Novo pode ter sido, sim, uma traição, considerando muitas coisas que aconteceu, sim. Mas não vamos entrar em detalhes, pelo menos agora não. O assunto é os integralistas da Segunda Guerra. O Estado Novo pode estar no meio disso, mas vamos focar no assunto hoje. Pois bem, a respeito disso, Plínio Salgado pede para que os integralistas venham a telegrafar para o próprio presidente da República, se colocando à disposição, expondo, colocando à disposição da pátria os seus serviços, como militares e como voluntários. Isso os livros de história não dizem. Os artigos, os documentários não dizem. Algo do tipo, você só vê aqui e pelos integralistas. Muitos dizem, mas isso é porque vocês querem distorcer os fatos da época. Negativo. O integralista tem sua conduta
o integralista não mente. O integralista sempre vai ser sincero. E é o tipo da coisa. Se o integralista fosse de fato fascista, ele afirmava isso mesmo, com a cara limpa. Sim, somos fascistas e pronto. Por quê? Tem um problema nisso? Tem, né? Mas é apenas um exemplo. Mas o que é fato, e quem conhece o integralismo, e quem conheceu integralistas, e mesmo os antipáticos à doutrina, mas conhecem tal doutrina, aliás, e são sinceros, afirmam: o integralismo não é fascista e não é nazista. É simples, é matemática simples. Agora, muitos querem apenas ficar em apenas um embasamento, não querem expandir seu conhecimento, e acaba se tornando um idiota útil e um ignorante. Bem, continuando aqui. O segundo artigo, que é justamente um recorte de um discurso do chefe Plínio Salgado, é que já vai ter nomes, isso é muito bom, aqui já vai ter nomes a respeito. Bebam a água, porque falar cansa muito, cansa demais, aliás. Mas enfim, o nome desse pequeno artigo é Batalha do Atlântico. E aqui diz: o chefe do Estado-Maior desta brava Armada Brasileira, comandante Gerson de Macedo Soares, oficial a quem Roosevelt apertou a mão, era, ao tempo da ação integralista brasileira, o coordenador dos seus companheiros do mar em nosso movimento. 80% de oficiais e marinheiros da Marinha de Guerra tinham profissão de fé da nossa doutrina e tinham sido fichados no integralismo. Eram nossos irmãos em fé nacionalista e espiritualista, e inscritos em nossas fileiras numerosíssimos marujos da nossa marinha mercante. Aqui uma questão de lógica. Você é integralista, você é simpatizante, você que é antipático, você que é de esquerda ou direita, aqui é uma questão de lógica. Não tem o que se questionar muito aqui. Esses artigos, se for possível, até coloco à disposição, pelo menos os links, para que tenham acesso a isso. Certo? Continuando aqui. Como seria possível, lá vai a questão de raciocínio lógico, como seria possível os integralistas apontar barcos mercantes ao estrangeiro inimigo, quando lá dentro levavam a bandeira nacional com companheiros nossos? Pois bem, continuando aqui. É porque é algo que é muito forçado, entendem? Essa tentativa de nos caluniar por motivos de estética, motivos tolos, apenas por ser um nacionalismo, julgar que é um fascismo, ainda nos julgar naquele tempo que éramos traidores, nossa, é algo que transcende a ignorância. E é uma campanha forçada. Dá para ver a olho nu isso. Foi uma campanha forçada, até hoje é. Tanto que eles dizem, integralismo é fascismo, integralismo é fascismo. Né? Assim, eles não chamam de galinhas verdes, mas quem vive a cacarejar são eles. É patético isso. A todo momento. Integralismo é fascismo, integralismo é fascismo. Dá para fazer até uma canção. Né? E quando se pergunta se o integralismo é fascismo, por quê? Vai ser a mesma ladainha de sempre, a mesma ladainha de 80 anos atrás. Ah, porque os uniformes, porque nacionalista. Meu irmão, tem livros de integralistas que se aprofundam na doutrina integralista para você ler. Se você quer ver a verdade, veja, leia, estude. Se não quer, o problema é seu. Não és mais criança, não precisamos pegar na sua mão e colocar a droga de um livro para você ler. Você chega na Biblioteca Nacionalista, que eu posso colocar o link aqui disponível, e você lê tranquilamente. Perfeito? E aqui, continuo. Muitos escaparam com vida, mas perdemos outros. Seria longo citar a longuíssima lista, porque esta sessão se prolongaria com o enunciado de tantos nomes de bravos, os quais citaremos em cerimônia especial do seu culto. Lembro, de maneira particular, o nome do navio Cabedelo,
nosso companheiro abatido pelos inimigos. Lembro o comandante João Soares da Silva, do navio Baependi, integralista morto na defesa da soberania do Brasil. Lembro-vos o comissário Cândido de Oliveira, integralista, e um médico, meu queridíssimo amigo, articulador dos integralistas na Marinha Mercante, Dr. Carlos Ramos de Azambuja, também sepultado nas águas do Atlântico. Lembro-vos os humildes taifeiros integralistas, Francisco Xavier Dias e Irineu Pereira da Silva, no mesmo navio em que estava o comandante também integralista, que era o Araraquara. Lembro-vos do navio Aníbal Benévolo, o imediato Manuel Duarte Cardoso. Esse companheiro, no momento de partir para a defesa da pátria, deixou uma contribuição de 100 contos de réis para os companheiros presos e exilados. Lembro-vos do navio Arará, o comissário Durval Batista dos Santos. Lembro-vos muitos outros humildes, muitos outros companheiros, se desgastam ao longo do tempo das poucas horas que temos para uma transmissão para todo o Brasil, citando listas tão nobres, tão belas e tão numerosas. A participação de integralistas das três forças armadas, levando em conta que a Força Aérea assim, de combate, de guerra mesmo, surgiu na Segunda Guerra. Não havia apenas Marinha Mercante, havia apenas o Correio Aéreo Nacional e a aviação naval. Como no contexto da Segunda Guerra, a guerra no ar, digamos assim, a guerra do ar, ganhou amplitudes gigantescas. E formamos nosso grupo de combate, o famoso Sentapua, que desempenhou um brilhantíssimo papel na Itália, como também no patrulhamento das águas do Atlântico. E vale lembrar o integralista que tem sangue real, tem sangue real, tem sangue de nobre. Né? Não falei isso aqui, eu fiz esse com um tom de sarcasmo, não foi isso. Mas sim, de fato era um nobre. O nome dele, Dom João Maria de Orleans e Bragança. Ele nasceu dia 15 de outubro de 1916 na Normandia, na França, e morreu dia 27 de junho de 2005, no Rio de Janeiro. Ele, assim, apenas um relato básico, vale lembrar o nome dele, que de fato ele foi um integralista e, além disso, ele contribuiu para o nosso esforço de guerra. É um herói de guerra, e vale lembrar dos nossos combatentes, nossos eternos ex-combatentes. Aqui tem: ingressou na Marinha Naval e formou-se segundo-tenente, e passou a trabalhar no Correio Aéreo Nacional, como citei há pouco tempo. Pertenceu, bem assim como seu pai, à ação integralista brasileira. Chegou a ser ferido sem gravidade durante o levante de 11 de maio de 1938. Fez curso de aperfeiçoamento militar nos Estados Unidos e durante a Segunda Guerra Mundial patrulhou as costas brasileiras. Chegou a patente de tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. Sim, não tem informe se ele chegou a bombardear algum submarino, mas o patrulhamento, a ação de patrulhamento, vendo até uma questão de militarismo aqui, questão militar, o patrulhamento e as missões de reconhecimento são muito arriscadas, porque você não sabe o que vai encontrar. Você vai para descobrir as forças que existem naquele local. E se você for descoberto num palavreado bem cearense, você está lascado. Você está lascado e muito. Né? Porque se for uma grande força, eles vão com tudo para cima de você. Vão jogar tudo que tiver de armas em cima de você. Se for uma força pequena, tem seu risco, mas pode ser neutralizado. Pela questão simples assim, de militarismo. E o terceiro artigo vale lembrar também sobre o grande almirante Gerson de Macedo Soares, grande integralista. Ele foi, como nas palavras aqui no discurso de Plínio Salgado, ele foi chefe do Estado-Maior aqui da Armada do Nordeste.
Ele estava responsável pela Armada do Nordeste e desempenhou um papel brilhantíssimo naqueles tempos de guerra. E aqui vai lembrar novamente, esses artigos são todos do pós-guerra, porque o integralismo estava emergindo novamente e muitos, é claro, não queriam deixar isso acontecer e falavam: Plínio Salgado era aquele que estava exilado, Quinta Coluna, que comandava os nazistas tupiniquins, né? Que nome ridículo, né? Os fascistas brasileiros de Quinta Coluna. Vocês querem esse partido nazista aqui no nosso país, né? Tinha todo aquele palavreado, aquela oratória extravagante. Vocês querem esse nazista no nosso país, né? Se citaram até que o Plínio Salgado e seus correligionários fossem expulsos da cidade, que é absurdo isso, né? Que iam até barrar o direito de ir e vir do chefe integralista. Total absurdo. E muitos integralistas se prontificaram em sua defesa, na defesa de Plínio Salgado. Já o almirante, na época da guerra, ele era capitão de corveta. Já o almirante Gerson de Macedo Soares, ele vai depor sobre Plínio Salgado. E nesse artigo ele diz, mostra mais ou menos o panorama daquela situação na época. Os jornais, aqui nas palavras dele, os jornais publicaram telegramas do Rio de Janeiro, transmitindo notícias de um pronunciamento da Associação dos Ex-Combatentes, ou talvez de alguns de seus membros, a respeito da candidatura à presidência da República, revendo calúnias passadas jamais provadas, como autênticas reivindicações que afirmaram membros daquela associação, arvorados líderes dos pracinhas, que esses repudiavam a candidatura de Plínio Salgado, acusado de ser chefe da Quinta Coluna neste nosso Brasil, espiões e traidores aliados dos nazistas. Para as pessoas leigas e que estão estudando, apenas por estudar isso aqui, pracinhas é um nome dado aos militares de baixa patente que foram para a guerra. No começo, esse termo pracinhas foi utilizado como um termo assim, para desvalorizar, mas com o tempo pegou e ninguém mais ligou. Tanto que hoje em dia, alguém falar, né, eu conheço um pracinha da FEB, né, a emoção. Eu tive a grande honra de conhecer um aqui no bairro onde eu moro. Ele já faleceu com 91 anos, felizmente. Felizmente é uma pessoa muito boa. Eu cheguei até algumas horas de conversa com ele. É o cabo Maximiliano Teto de Souza. Pessoa excepcional, me contou muita coisa da guerra e seus feitos em combate. E é uma emoção. Se por acaso você conhece na sua região algum ex-combatente, procure. Se sabe que ele é lúcido, que ele conta as histórias, preste sua homenagem. Preste sua homenagem, porque daqui a pouco as pessoas, né, por motivos naturais mesmo da vida, não vão mais estar aqui. É importante prestar as homenagens em vida. Ou acho assim, ridículo quando tem toda a vida para prestar homenagem e presta homenagem apenas quando o cara morre. É algo que não faz sentido. As homenagens devem ser prestadas em vida e pós-morte também. E assim, esse é o conselho que eu dou. Valorize os seus ex-combatentes da sua região. Isso é primordial, isso é importantíssimo. E continuando, que o almirante Gerson de Macedo disse que das acusações que Plínio Salgado era um traidor, espião dos nazistas, enfim. Continuando. Assim, às portas de um renhido pleito, em que tal candidato já conta com as maiores possibilidades de vitória, movimentam-se freneticamente os de certa seita. Certa seita, hein? Eu já sei que seita é essa, mas eu não vou falar não. Você sabe que seita é essa, né? Os de certa seita, né, que tem dominado, como é sabido, a direção da associação em causa digna de melhores destinos, para repetir as invencionices que já fora desacreditada e morrera à falta de qualquer amparo.
essa seita aí que ele está falando, que o Almirante está falando, é aquela lá, né? Triângulozinho lá do olho que tudo vê, enfim. Não vou entrar muito nesse assunto. Mas que, como é óbvio, né? Como domina muita coisa, devia dominar aquelas associações. E aqui ele diz que a associação poderia ser digna de melhores destinos, como um verdadeiro amparo aos ex-combatentes, porque vale lembrar que, já que estamos falando de ex-combatentes, né, e de Segunda Guerra, quando os brasileiros voltaram da Segunda Guerra, principalmente os mutilados, mesmo aqueles que não se feriram, mas tiveram seu psicológico destruído, vale lembrar que eles não tiveram preparo algum para voltar à sociedade. Para lançar os nossos homens à guerra, foi mamão com açúcar. Mas para trazer essas pessoas para cá, com a saúde mental e também com a saúde física, foi complicado. Porque o senhor Getúlio Vargas e os seus presidentes assim, da política que tiveram após Getúlio Vargas, e depois o Getúlio Vargas novamente em 54 por ali, não deram apoio algum para essas pessoas. Nem pensão eles receberam. Isso é humilhante, porque a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, realizou um excelente trabalho. Fomos verdadeiramente desarmados para o campo de batalha. E o nosso treinamento, posso dizer que foi a própria batalha, porque nenhum homem vai preparado para a guerra. Ele pode ter o melhor treinamento do mundo, mas ele nunca está preparado para a guerra. Só na guerra ele vai ver o que é sentir de fato tudo aquilo. A psicologia da guerra, digamos assim. Você vê gente morta, sentir cheiro de gente morta, gente carbonizada, de conviver com aquilo, de comer a lama, a dejeto, a sujeira. Aquilo ali tudo mexe com o psicológico do combatente. E quando foi depois da guerra, essas pessoas voltaram como se não tivessem ido para aquela guerra. Prepararam uma grande homenagem no início, mas no final, tanto que passaram anos, décadas para receber suas pensões, até condecorações, até mesmo para ser trasladados os corpos para o nosso país. Isso é algo patético. Não tiveram cuidado algum com os nossos ex-combatentes. Infelizmente. E essas associações foram criadas justamente com esse objetivo, de amparar aqueles ex-combatentes, mutilados ou não, mas que lutaram na guerra e que cumpriram seu dever para com a pátria. E aqui, eu tinha que falar isso porque de fato é algo revoltante. Imagina você ir numa guerra, ver seus amigos morrerem, ser ferido, ter seu psicológico destruído e volta ao Brasil, e além de ser pouco reconhecido por isso, né? Até hoje a historiografia em cima disso é rasa. O interesse na abordagem desse tema é pífio. Na minha opinião, um verdadeiro desrespeito. Um livro de história do MEC, né? Pelo menos, ter lá a Segunda Guerra, tal, o Brasil enviou um corpo pequeno de 25 mil soldados e pronto. Mais ou menos isso. Isso é patético, isso é ridículo. Aí, é por isso que eu aconselho, não leiam tanto esses livros. Leiam porque é a obrigação de vocês, né? Vocês que estão estudando ainda, por exemplo, devem ler. Mas sempre se aprofundem mais. Não confiem em tudo que há no livro de história. Porque sempre quem faz o livro de história do governo, tem alguém controlando ele. Isso é óbvio, fica na cara isso. Então se aprofunde mais nos conhecimentos, sobre tudo. Não vá muito na ideia do livro do MEC, não, pelo amor de Deus. Continuando aqui. Esse proceder tem sido repetido em outras épocas. A invenção de um slogan ou de um juízo que a força da repetição, de qualquer jeito como manda a doutrina vermelha, acaba matando a boa causa. Assim se deu com os marmoteiros atirados contra a Sadia, né, candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Foi o que eu falei de início. Eles repetiam a mesma coisa 1000 vezes, né? Integralismo e fascismo, para pegar, né?
foi o que o próprio ministro da propaganda nazista disse, né? Assim, repita 1000 vezes uma mentira, se torna verdade. De tanto repetir o integralismo é fascista, você criou a imagem. E há muitos idiotas, pseudo-nacionalistas, que compram essa patifaria, que compram essa imagem de integralismo. Que integralismo de fato é fascista. Pelo amor de Deus, né? Talvez a gente venha falar sobre essa questão em um outro momento, porque até saiu um livro de um cara aí que está afirmando que há um neo-integralismo, um completo idiota. Mas enfim, você que fez esse livro só para babar na nata, né? A nata de pseudo-intelectuais e escritores da laia dele, né? Continuando essa parte do artigo. Agora, porém, o artifício mentiroso, já conhecido e desmoralizado, não surtirá efeito. O que se articula contra o candidato Plínio Salgado não é verdade. Jamais foi ele o mau brasileiro. O traidor que se quer hoje apontar a execração do eleitorado brasileiro, nem os seus adeptos verdadeiros, os que sempre seguiram seus sadios ensinamentos, jamais se enxovalharam em espionagens, delações e correspondências com o inimigo que redundassem em sacrifício de nossos patrícios. Os verdadeiros e heróicos pracinhas sabem perfeitamente disso, e o autor destas linhas pode dar seu testemunho pessoal, trabalhando que esteve durante toda a guerra, no fronte marítimo e junto ao comando naval americano, que em muitas águas e muito além dirigiu a campanha naval, e principalmente antissubmarina em íntima colaboração com a nossa própria marinha de guerra, em tempo algum, desde meados de 42 até 43, houve qualquer notícia de uma traição de brasileiros, dando informes ao inimigo, exercendo a execranda espionagem e muito menos de adeptos de Plínio Salgado, cujo amor à pátria sempre esteve acima de qualquer suspeita e de qualquer maquinações aleivosas. No Estado-Maior da Força Naval do Nordeste, no comando de unidades navais, entre a sua oficialidade e as nobres e patrióticas guarnições, contavam-se muitos dos que haviam seguido os ensinamentos de Plínio Salgado, que então trabalhavam afincadamente ao lado dos marinheiros norte-americanos para a derrota integral do inimigo comum. Nenhum desses homens esperava prêmios ou recompensas que não fosse a satisfação do dever cumprido em defesa da pátria. Esta, sim, é que é a grande verdade, que precisa ser proclamada ainda mais uma vez e 1000 outras, se for preciso, para esmagar a acusação caluniosa a que se quer dar o cunho da veracidade. Pracinhas e marinheiros, soldados do ar, do mar e de terra, que viram companheiros seus arquear frente ao aguerrido inimigo, bem sabeis que nenhum destes foi vítima da traição de brasileiros que seguiam aos ensinamentos de Plínio Salgado. Bem, creio que eu falei até demais. Eu estou tentando controlar o podcast, o episódio em 1 hora, no máximo, estourando. Mas às vezes o assunto é muito importante e aborda outros subtemas que devem ser também destacados, obviamente. Estado Novo, Segunda Guerra, integralismo são assuntos que davam horas e horas de conversa, de podcast, mas vamos fazer o certo aqui. Pois bem, nós chegando ao final, frente a todos esses relatos, nos quais eu posso até disponibilizar aqui, deixando links, vejamos, uma questão de lógica, não precisa ser integralista para concordar com isso. Plínio Salgado cria uma doutrina autenticamente nacionalista brasileira. Plínio Salgado critica o fascismo desde 1926, 27, nos seus romances. Critica o fascismo antes de surgir a ação integralista brasileira. Critica tanto o fascismo quanto o nazismo. Eu diria que é porque seriam muitos artigos a colocar à disposição,
Mas tem um artigo muito bom que se chama Nacionalsocialismo e Nacionalismo Cristão, onde conta a perseguição dos nacionais-socialistas contra os católicos na Alemanha. E assim, vamos levar para uma questão de lógica, não uma questão doutrinária. Esqueçam que eu sou integralista, eu sou apenas um simples civil que nem ideologia tem, que nem doutrina tem. Sou um jovem estudante, pronto. Vamos levar para um lado bem de raciocínio lógico. O cara criticava o nazismo, o cara, né, que modo de falar, né? Mas enfim, o chefe integralista criticava o nazismo muito antes de criar a própria organização da Ação Integralista Brasileira. Afirma com veracidade, com firmeza, que sua doutrina não tem nada de fascista. E o colocam a cunha justamente de fascista. E de traidor da pátria durante a guerra, de quinta coluna de traidor. Como ele iria apontar navios que estavam os seus próprios irmãos de luta dos tempos de camisa verde? É uma questão de lógica, é matemática simples, é 2 mais 2. 2 mais 2 não pode ser 5. Pelo menos que eu saiba, e olha que eu sou ruim em matemática. Como eu disse eu deixei bem claro no podcast, né, no episódio passado. Eu sou ruim em matemática. Mas 2 mais 2 é 4. E 4 mais 4 é 8. Isso é algo bem simples de resolver. Campanhas de difamação. Hoje em dia, eu acompanho muito também a direita brasileira, apesar de eu não ser de direita, sou integralista, isso fica bem evidente. Integralismo, fascismo, direita, coisas diferentes, certo? Mas acompanham. E houve muitos casos de difamação a Bolsonaro. Não é defendendo, porque como presidente ele é longe de ser um presidente de uma república. Está muito longe disso. Me perdoem. Assim, mas essa questão de difamação não é de hoje em dia. O pessoal da direita que estava reclamando das difamações contra Bolsonaro, né? Se há difamações ou não, enfim, pois é. Não vou entrar sobre essa questão agora. Mas vocês imaginam naquela época, as difamações, essa tática de difamações era uma tática criada pelo próprio Comintern, que era o órgão que controlava o comunismo em todo o mundo. Vocês imaginam só. Então, essa questão de dizer que o integralismo é fascista, não vou entrar por questões doutrinárias. Caso queiram entrar por questões doutrinárias, sugiro que assistam a live do companheiro Moisés Lima e do companheiro Matheus Batista, que se fizeram juntos, e em que eles vão abordar durante mais ou menos 1 hora sobre a questão do integralismo e do fascismo em questão doutrinária. Eles são assim, muito preparados em questão doutrinária, mais preparados do que eu tenho que admitir isso. Tenho muito a aprender a respeito do integralismo ainda, questão histórica e doutrinária, mas quer saber a respeito da questão doutrinária? Veja essa live que eu vou deixar na descrição também. Live maravilhosa. Agora, em questão de raciocínio lógico mesmo, e de estudos, é claro, não tem por onde o integralismo ser fascista, como não tem por onde os integralistas serem traidores da pátria, enquanto estes foram um dos maiores brasileiros que se sacrificaram pelo bem do Brasil. E o mais nobre ainda, se sacrificaram pelo bem do Brasil sem pedir nada em troca, sem visar condecorações, sem visar coisa do tipo, pois o que vale é cumprir o dever. Do que adianta hoje vemos tantos intelectuais, até mesmo, arrisco dizer, até certos militares, às vezes, não todos, porque há grandes militares bons, muitos militares bons, mas assim, colocar aquelas condecorações no peito, né? Condecorações intelectuais e por aí vai, assim, e não ter honra para colocar aquela condecoração, não ter caráter, não ser digno de tal condecoração, porque a condecoração não vai além de uma questão de merecimento, é uma questão moral. Você pode estar cheio de condecorações no peito e ser um filho canalha, como você não pode ter nenhuma condecoração no peito e ser um grande brasileiro.
Então, primeiro é isso, aperfeiçoamento interior que buscamos. Esses grandes brasileiros que fizeram parte da ação integralista brasileira, me lembro até do comentário do companheiro, que diz que praticamente 90% dos brasileiros que tiveram grande influência no século passado, no Brasil, que fizeram grandes obras ao Brasil, grandes contribuições ao Brasil, foram integralistas. Então, assim, para encerrar, eu queria... a questão do Exército, né? Queria também até destacar o capelão Frei Orlando, que hoje ele é patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército Brasileiro. Eu creio que todos vão ter como referência. Assim, Marinha, Exército, Aeronáutica, ainda vai ter muitos nomes a ser descobertos. Tem muita coisa a ser desbravada, porque a história é grande. Há muitos mártires, há muitos integralistas que se martirizaram nas prisões do Estado Novo, e seus nomes estão em anonimato. Talvez a gente nunca descubra, também a gente descubra daqui a um longo tempo de pesquisa, mas essas pessoas merecem reconhecimento. Essas pessoas se dedicaram a vida inteira a serviço do Brasil e a serviço da pátria, sem cobrar ou pedir nada em troca. É algo muito bonito que eu acho da filosofia, da obra integralista, né? Mas assim, não pergunte o que sua pátria pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer à sua pátria. É com esses relatos, é com as minhas humildes palavras que eu encerro esse episódio. Os companheiros integralistas, esse companheiro que eu citei no início do episódio, né, o companheiro Rodrigo Gonçalves, está fazendo um excelente trabalho, creio que vai descobrir muita coisa ainda, certo? E, assim, me entusiasmo muito com isso, pois é a história do nosso povo, a contribuição dos nossos eternos companheiros camisas verdes ao Brasil, contribuição essa feita com suor e sangue e merece seu devido valor. Companheiros, foi um prazer trazer tal tema para o debate, para o conhecimento do público, para o conhecimento de vocês ouvintes. Por hoje é só, fiquem com Deus, tudo pelo integralismo, tudo pelo bem do Brasil. Anauê.